A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. Antes eu gostaria de pedir para os irmãos para darem um like aí, um joinha, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número, irmãos, de pessoas. Isso aqui também é um instrumento de evangelização, é um instrumento em que nós usamos para pregar o evangelho, cumprir a grande comissão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O texto, meu irmão, minha irmã, fica aqui no livro de Esther. Eu vou ler apenas dois versículos aqui do capítulo 4 do livro de Esther, que diz assim: Vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuam por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. O livro de Esther, meu irmão, minha irmã, ele é fantástico. Ele narra a história de... São 4 personagens, na verdade, interessantes aqui nesse livro. Primeiro, Mordecai, que era primo de Esther, Esther era filha do tio de Mordecai. O segundo é Amã. Esse Amã foi quem atentou contra o povo judeu, E na verdade 3, eu falei 4, 3, e o rei Assuero. Então esses 3 personagens estão aqui em foco no livro de Esther. O livro de Esther, ele vai nos dizer que no período em que reinou o rei Assuero, que era um rei persa, havia um homem chamado Amã. E Amã era muito soberbo. Ele queria só vitória, ele queria ser reconhecido, ele queria poder, ganancioso. Uma pessoa terrível, terrível. E Amã, ele pegou um ódio terrível contra o povo judeu. Porque, em um certo momento, ele tinha sido honrado pelo rei, na verdade, por uma mentira que ele contou, porque havia um atentado contra o rei, e o rei achou que tinha sido ele que tinha descoberto esse atentado, e por isso o rei o honrou, que na verdade não foi ele, quem descobriu foi Mordecai, o primo de Esther. E aí Amã, ele foi ovacionado pelo povo, e onde ele passava o povo se prostrava. Porém, Mordecai não se prostrava diante de Amã. Todas as vezes que ele passava, Mordecai não se prostrava. E foi criando um ódio terrível de Amã não só contra Mordecai, mas como também contra o povo judeu. E aí ele chegou para o rei, Amã, e falou que havia um povo ali no meio da nação e que tinha leis próprias e que não seguiam as ordens do rei. E ele convenceu o rei a criar uma lei, determinado dia, em que as pessoas poderiam matar este povo. E Amã ainda ofereceu pratas e ouros para a fortuna do rei. Ainda ofereceu benefício ainda. E aí assim se fez. O rei foi lá com o anel e... Só que Esther, meu irmão, minha irmã, ela era judia. Esther era judia. Só que Assuero não sabia. Ninguém sabia, na verdade. Só ela e Mordecai. E quando isso chegou aos ouvidos de Esther, ela
tem esse momento aqui, chama o povo à oração. Até porque ela não poderia chegar ao rei sem ser chamada, senão ela poderia ser morta. E aí Esther, meu irmão, minha irmã, ela exercita sua fé diante dessa adversidade. No momento de adversidades, irmãos, de lutas, de perseguição, de coisas aparentemente impossíveis de você conseguir, nós precisamos fazer como Esther. Esther convoca todo o povo para jejuar. Até as suas servas, os eunucos, todos jejuaram. O povo de Israel. O povo começaram a usar panos de saco e cinza, que era um simbolismo de humilhação diante de Deus. E eles começaram a orar, a jejuar, buscar a Deus, interceder por aquela situação. Porque em determinado momento, Esther ia estar na presença de Deus. Com toda a armação de Amã de destruir o povo judeu, de ganância, de soberba, as ferramentas que ele usou foi a mentira, ganância, desprezo pelas pessoas. Essas foram as ferramentas que Amã usou. Porém, as ferramentas de Esther foi a oração. Quantas vezes pessoas se levantam contra nós, difamando, contando mentiras, tentando te destruir, tentando te desanimar. Mas não desanime, faça como Esther, ore, jejue, busque uma resposta ao Senhor. E aí, Esther orou, clamou, foi até a presença do rei e o rei a concedeu um pedido. E assim Esther foi lá, preparou um banquete, chamou Amã, contou ao rei tudo o que havia acontecido. E as consequências disso, o que foi, meu irmão, minha irmã? As consequências do pecado são terríveis. Toda a família de Amã foram mortas, inclusive ele, foram enforcadas com a própria forca que ele havia preparado para enforcar Mordecai. O rei Assuero ordenou que ele fosse enforcado e seus filhos. A família dele foi dizimada por conta da ganância, por conta da soberba, por conta da falta de amor. As pessoas que têm esse tipo de sentimento, meu irmão, minha irmã, elas se destroem. Elas mesmas se destroem. Nós não precisamos fazer nada contra essas pessoas, é só orarmos, é só buscarmos, é só entregarmos nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso juiz. E Esther orou, foi abençoada por Deus. O rei concedeu a oportunidade do povo judeu de se defender, porque ele não podia revogar a sua lei, mas ele podia permitir que o povo se defendesse. E o povo se defendeu, e assim o povo se sobressaiu àqueles que queriam destruí-los. Tudo isso foi conquistado através da oração. Por isso que lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições e súplicas em ações de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Orações, súplicas e ações de graças. É isso que nós precisamos fazer. Está sendo perseguido? Está passando por problemas sérios, dificuldades, perseguição, mentiras, tantas coisas absurdas que acontecem às vezes nas nossas vidas. Não haja como Amã, com ódio, com rancor, querendo revidar. Não, não, não. Faça como Esther. Ore, entregue nas mãos do Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele
e o mais, verdadeiramente, Ele fará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.